nós celebramos o dia de São Pedro e São Paulo, os dois alicerces, né, da nossa igreja. Alicerce quer dizer viga, aquilo que sustenta, aquilo que não deixa cair, né? Então esses dois são os alicerces da igreja. Histórias bem diferentes, pessoas bem diferentes, mas que se unem na fé e na devoção por Jesus, né? Pedro, chamado de Simão, ele já era idoso, ele era pescador. Já estava já numa idade não avançada, mas já estava pensando em aposentar. E Jesus o chama para ser, né, um seguidor dele. E se torna o discípulo amado de Jesus. Paulo, ele era um soldado romano. Ele era fiel, né, ao que ele entendia que era verdade. E ele matava, ele ia atrás, né, das pessoas que seguiam Jesus. E ele também tem uma experiência com Jesus. Ele leva um tombo de um cavalo e fica cego por algum tempo. E nesse tombo Jesus pergunta para ele, né, por que você me persegue tanto, Pedro? Né? E a partir dali, Paulo começa a seguir esse Jesus. São duas pessoas que deixaram, né? Você vê, a gente lembra muito de Pedro negando Jesus 3 vezes, né? Aquele discípulo amado, aquele que estava o tempo todo ao lado de Jesus e nega ele. No momento mais difícil, né, da vida de Jesus, né, no seu calvário, no seu martírio, Pedro nega Jesus. Muitas das vezes a gente nega, né, o nosso irmão, quando ele está passando por uma necessidade, ou quando a gente passa por um irmão, né, mal vestido, um irmão que não é muito bem aos nossos olhos, a gente nega esse Jesus. Porque ele está na pessoa, né, do outro, na pessoa de cada um de nós, na pessoa do outro. E muitas das vezes a gente nega, né, esse Jesus. E os dois serem mortos, né, bem difícil. Naquela época, as pessoas que seguiam a Jesus, a morte deles não era muito legal, mas eles sabiam disso. Então Pedro, ele morre também crucificado. Só que ele não quis ser morto, né, crucificado igual a Jesus. Ele disse que ele não era digno de ser crucificado do mesmo jeito que seu amado. E ele é crucificado de cabeça para baixo. Então, se vocês verem, tem algumas coisas, né, de São Pedro que você vê que é a cruz ao contrário. E São Paulo, por sua vez, ele é decapitado, é cortado a cabeça. Todos dois resolvem seguir e pregar Jesus. Pedro, é dado a ele a chave da igreja. É dado o poder, né? A gente sabe que hoje o sucessor de Pedro é o Papa. Então, ontem na missa lá que foi em São Pedro, né, o Padre Gaspar disse muito bem que a gente tem que ter muito carinho pelo nosso Papa. A gente tem que rezar muito por ele, porque ele é que é responsável por todos os passos da nossa igreja. Então fica um peso muito grande em cima do Papa, do mesmo jeito que ficou nas costas de Pedro, quando ele assume, né, quando Jesus morre e ele assume a pregação, né, em nome de Jesus. Então, ele sempre pede, tanto os nossos padres como o Papa, eles pedem muito para que a gente ore por eles, que seja sempre com eles em nossa oração, né? Paulo, no governo, né, que eles foram mortos, era o governo de Nero, né? E todos os dois são mortos. Eles chegaram a se conhecer, só que caminhos deles de pregação eram diferentes, né? Então São Paulo formava a comunidade, né, ia de comunidade em comunidade, e foi muito difícil para Paulo, porque Paulo era uma pessoa muito ruim. Então, criar um crédito com as pessoas foi muito difícil. Ninguém acreditava que o homem que mandava matar os seguidores de Jesus agora era um seguidor fiel de Jesus. Então
Então ele teve que passar por provações muito difíceis. E ele sabia que não era fácil. Então ele não era muito aceito ali no grupo, né, dos próprios discípulos de Jesus, porque ninguém acreditava. Achavam que ele está aqui se infiltrando para poder, né, perseguir, para poder matar um de nós. E ele sai, né, e vai formando as comunidades. Ele vai, né, ao redor, né, das periferias, montando as comunidades e falando em nome de Deus. E o interessante de São Paulo é que ele diz assim: olha, se a gente chegasse a esse nível, né, de no final de nossa vida, na velhice, ou até hoje mesmo, porque como a gente não sabe o dia que nós vamos ser chamados, né, ter essa certeza. Ele diz assim: aproxima-se o momento da minha partida, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Pensou se a gente estivesse nesse nível de dizer a Jesus: olha, né, eu estou pronto, não tenho pressa, né, igual dizia o padre Joaquim, mas eu estou pronto. Parecia muito bom, né, mas infelizmente a gente nunca está preparado para essa partida. Quantas vezes, né, a gente parte, ou alguém, né, próximo a gente parte e a gente às vezes não perdoou, não abraçou, né? Não disse o quanto que aquela pessoa é importante. Então que a gente, né, se espere, né, nesses dois homens, né, que deram a sua vida por Jesus, sabiam que não era fácil. Pedro, né, o discípulo amado de Jesus, e Paulo, aquele que resolve seguir Jesus depois de muita luta. Então que esses dois exemplos, né, possam estar conosco. Que a gente tenha essa fé, ou então um pedacinho muito pequenininho dessa fé desses dois homens que deram a vida, né, no seguimento de Jesus. Sabiam os dois que não teriam um final feliz, porque naquela época todas as pessoas que resolviam seguir Jesus tinham mortes, né, muito torturadas. Mas eles sabiam e eles aceitaram isso. Então, que o Senhor Jesus, né, nos dê bastante fé, bastante coragem, para que a gente possa ser seguidores, né, discípulo desse Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A nossa resposta será: Senhor, fazei-nos servidores do vosso reino. Senhor, fazei-nos servidores do vosso reino. O Senhor chamou a Pedro e os outros discípulos. Rezemos pelos líderes da igreja para que ajudem o povo a encontrar o caminho da vida e da salvação. Senhor, fazei-nos servidores do vosso reino. A igreja caminha no meio do mundo. Rezemos por todos os povos e nações para que trilhem o caminho do bem, da humildade e da simplicidade que brotam do Evangelho. Senhor, fazei-nos servidores do vosso reino. O Senhor escolheu os apóstolos Pedro e Paulo como colunas da igreja. Rezemos pelo nosso Papa, para que, guiado pelo Espírito Santo, saiba transmitir ao povo a vontade divina e promova a justiça entre os povos. Senhor, fazei-nos servidores do vosso reino. A família é uma pequena igreja. Rezemos pelas famílias cristãs para que vivam unidas na fraternidade, na concórdia, na paz e no diálogo amoroso uns com os outros.